Olá pessoal, estou trabalhando no episódio do próximo país, então preciso fazer um vídeo pilar. E afinal, o que é tudo isso? Compre caneca, sacola ou camisetas do Geography Now em geographynow.com. Não é vender-se se for sua própria marca. Ah, o que tem na sacola? Um boneco do Geography Now, disponível na Figmecon edição limitada. Estamos fazendo isso nos últimos 5 episódios de países, então garanta o seu antes que a série acabe. Eles me deixaram mais bonito do que eu sou na vida real. Este vídeo mostrará fatos interessantes sobre todos os países do mundo. Parte 1. Muitos países, então leva tempo falar de todos. Este cobre do Afeganistão à Geórgia. Veja só, tenho o alfabeto georgiano aqui, curiosidade interessante. Tudo o que eu vou dizer neste vídeo já foi mencionado em episódios anteriores do Geography Now. Então, a melhor parte é que eu realmente não precisei fazer muita pesquisa. Eu só voltei aos meus episódios antigos para pegar tudo o que vou dizer neste vídeo. Vocês sabem, muitos de vocês talvez não tenham assistido a todos os episódios, ou talvez alguns de vocês tenham esquecido ou perdido certas coisas. Então, aqui vai o meu pequeno resumo das coisas que eu já disse. Primeira delas, Afeganistão. Então, no episódio do Afeganistão, eu mencionei que havia um último judeu vivendo no Afeganistão, Zablon Simintov. Na verdade, ele tinha uma prima, Tova Morad. Em 2021, após o Talibã assumir o poder, os 2 últimos judeus deixaram o Afeganistão. Um fato curioso é cruzar a estreita fronteira com a China no corredor de Wakhan, algo raro por ser quase inacessível. Lá ocorre o maior salto de fuso horário do mundo porque a China adota só um fuso. Você atravessaria um salto de 3 horas e meia no fuso horário. Albânia. O ex-presidente, ou melhor, ditador Enver Hoxha, era um pouco paranoico. E ele construiu centenas de milhares desses bunkers por todo o interior e nas cidades. Hoje na Albânia você pode ver vários deles, parece um jogo de espião. Veja quantos bunkers consegue achar. Eles são como essas coisas em forma de cúpula. A Argélia não só tem uma arquitetura linda em suas cidades, mas também abriga a Frente Polisário na cidade de Tindouf, que são as pessoas que reivindicam o Saara Ocidental, e eles têm toda uma disputa com o Marrocos. A Argélia os abriga em uma cidade perto do Saara Ocidental, algo regionalmente controverso. Andorra é uma das poucas diarquias do mundo. Ou seja, tecnicamente, pela constituição deles, o governante é quem for o presidente da França e quem for o bispo da cidade de La Seu d'Urgell, na Espanha. Além disso, eles não têm aeroportos nem estações de trem. A única maneira de entrar em Andorra é dirigindo. Eles têm um heliporto, mas usar custa milhares de dólares, então só pessoas muito ricas utilizam. Angola é o único país africano com um enclave, Cabinda, província que administra grande parte de sua indústria de hidrocarbonetos. Por isso também são um dos países mais caros da África. E lembre-se, lá se fala português. Antígua e Barbuda chegou a nomear seu pico mais alto de Monte Obama por um tempo, embora Obama nunca tenha visitado o país. E então eles voltaram atrás em 2016 e deram o nome de Pico Bog. O formato da ilha de Barbuda parece um porco. Eles são conhecidos pelo abacaxi preto de Antígua, muito doce e mais alto que o comum. A Argentina apresenta sombra de chuva reversa nas regiões norte e sul do país, então ecologicamente falando, se você olhar para a Argentina e o Chile, é completamente o oposto. Norte do Chile é deserto, norte da Argentina é verde e exuberante, sul do Chile é verde e exuberante, sul da Argentina é seco e árido. A Armênia foi a primeira nação a adotar oficialmente o cristianismo como religião de todo o país. Há cerca de 3 vezes mais armênios na diáspora do que na Armênia. A Austrália tem um lago cor-de-rosa chamado Lago Hellier e uma cidade subterrânea completa conhecida como Coober Pedy. Além disso, Jervis Bay funciona como um enclave destacado da capital, Canberra. Você entendeu? A Áustria possui um dos raros pontos quádruplos da Europa na exclave de Jungholz. A única forma de alcançar o ponto das 4 fronteiras é subir ao topo da montanha. Na região de Golpustan, no Azerbaijão, você pode encontrar a maior concentração de vulcões de lama do mundo. Por algum motivo, o Azerbaijão tem spas de óleo. Não estava no episódio, mas vi no The Amazing Race e achei curioso. Bahamas. No arquipélago de Shuma há porcos nadadores com os quais turistas podem brincar de perto. O Bahrein tem a Árvore da Vida, que é uma árvore enorme e solitária crescendo misteriosamente no meio do nada, nas areias, cercada por campos de petróleo. É estranho, Bangladesh, em 2015 eles trocaram, como era mesmo? 51 enclaves e 111 enclaves indianos disputados, incluindo Dahala Kagrabari, 51, único enclave de terceira ordem do mundo.
Como era um pedaço da Índia em Bangladesh, dentro da Índia, dentro de Bangladesh, Barbados é obcecada por peixe voador. Está no brasão de armas deles, está no dinheiro deles, está nos passaportes deles, é servido como um dos pratos nacionais deles. Isso não apareceu no episódio, mas acredito que Barbados faz o melhor bolo de rum. Eu adoro bolo de rum, Barbados, vocês fazem do jeito certo. A Bielorrússia foi mais afetada pelo desastre de Chernobyl em 1986 do que a Ucrânia. Até hoje, o acesso à fronteira sul pela área de Chernobyl segue fortemente restrito. Hoje há um movimento para reviver a língua bielorrussa, já que o russo se tornou predominante. Agora eles falam, ei, é Bielorrússia, é bielorrusso. A Bélgica é famosa pela cultura de quadrinhos e em Bruxelas você verá quadrinhos por lá. Nos murais, paredes e estações de metrô, você vê isso como na estação Ting. Na minha opinião, o chocolate da Bélgica é melhor que o da Suíça, desculpe. Belize, a fronteira com a Guatemala, parece uma linha reta, mas em um ponto ela inclina um pouco, cerca de 5 graus, então não é uma linha totalmente reta. A Guatemala também reivindica quase todo o território de Belize, mas isso é outro assunto. Benin tem Gran Popo, um trecho de 20 quilômetros de costa que corta a fronteira togolesa e efetivamente impede o Togo de ter acesso ao mar. E o do Togo, você tem sorte de sermos amigos. Butão cobra uma tarifa diária de estrangeiros que visitam, exceto de alguns países do sul da Ásia, como Índia, Nepal e Bangladesh. Você precisa pagar cerca de 250 por dia para entrar. O dinheiro retorna para a comunidade e financia infraestrutura, educação infantil e outros serviços. Pelo menos está indo para uma boa causa. Na Bolívia, conhecia as cholitas lutadoras em Los Altos. Mulheres vestindo trajes tradicionais e chapéus coco entram no ringue e lutam. Eles também têm a Estrada da Morte, que é uma das estradas mais perigosas do mundo, mas construíram uma nova rodovia, então agora as pessoas não precisam mais pegar a estrada perigosa. Bósnia e Herzegovina têm um sistema legislativo muito interessante. Eles têm 3 presidentes constituintes que devem representar os 3 povos constituintes, os bósnios, os sérvios e os croatas. É um país complicado. Botsuana abriga o belo delta do Okavango, onde na estação chuvosa o rio Okavango se espalha. E se espalha pelo meio da savana e a inunda, porque não tem para onde ir. Todos os animais precisam aprender a nadar até os avestruzes. Brasil. Após várias gerações ao longo dos séculos, o Brasil efetivamente criou uma nova raça chamada de povo pardo, que basicamente é uma pessoa que tem alguma mistura genética de branco, negro e indígena. No mundo latino-americano, todos sabem que os brasileiros têm um jeito muito próprio. Veja Brunei, eles têm um dos chefes de estado mais ricos, Hassan al-Bolkiah. Nos seus 50 anos, ele construiu um estádio e pagou 17 milhões de dólares para Michael Jackson se apresentar. Ele possui cerca de 9.000 carros e uma mansão enorme com cerca de 1.700 quartos. É insano. Ele é super rico. A Bulgária é a terra das rosas. Eles são obcecados por tudo de rosas. Campos, óleo, pétalas, sabonete. A Bulgária é o chefão final, o rei do crime. Eles se orgulham muito do iogurte e, na minha opinião, é o melhor da Europa. Desculpa, é só o que penso. Burkina Faso é a terra dos cowboys africanos. A cultura do cavalo é muito forte aqui, com festivais e passeios frequentes. Burkina Faso levou a cultura do cavalo a um novo patamar. Burundi tinha uma monarquia que foi deposta durante a independência. Em 2005, a princesa exilada Esther Kamatari concorreu à presidência. Ela foi a primeira modelo africana da França. Camboja tem o único rei com descendência parcialmente francesa em toda a Ásia. Além disso, ele fala tcheco fluentemente, o que é incrível, pois é uma língua muito difícil. Eles têm, aquelas consoantes que ninguém consegue pronunciar, Camarões é chamado de África, em miniatura, porque praticamente toda a paisagem que você pode encontrar na África pode ser encontrada em Camarões. Das savanas secas e desertos no norte, até a floresta tropical no sul. E eles até têm atividade geotérmica e vulcões. Como tudo, o Canadá tem a área mais ao norte continuamente habitada da Terra. Chama-se Alert, nas tundras árticas congelantes. Normalmente tem uma população que varia entre 5 e 10 pessoas e é uma estação de alerta. A localização e o clima de Cabo Verde permitem que seja o ponto de partida. Isso cria todos os furacões que inevitavelmente atingem a América do Norte e o Caribe. Cabo Verde é meio travesso, sempre mandando furacões pra gente, mas ainda assim é um país legal.
República Centro-Africana. Uma das línguas nacionais deles é o Sango, que é o único crioulo baseado em língua africana usado como língua oficial em toda a África. Ou seja, é um crioulo não baseado em línguas europeias. Além disso, todas as áreas fora da capital, Bangui até a represa de Boali, estão praticamente fora da rede elétrica. Se precisar de eletricidade lá, use gerador, energia solar ou baterias. Agora, no Chad, o Planalto de Annette, lá no norte, tem um formato meio de funil. Isso coloca muita pressão nos ventos e eles sopram com força. Nesses ventos, há pequenas partículas de diatomáceas que chegam ao Brasil e fertilizam a floresta amazônica. O Chile possui o assentamento habitado mais ao sul do mundo. Muitos pensam que é Ushuaia, na Argentina, mas é Puerto Williams, no Chile. Os chilenos têm o sotaque mais confuso do mundo hispano-falante. Já ouvi hispânicos dizendo que é melhor eu entender português do que espanhol chileno. Agora, muita gente acha que a China é completamente homogênea, mas cerca de 10% da população deles, na verdade, não é Han chinesa. E hoje, o país reconhece 56 grupos étnicos, cada um com suas próprias línguas, costumes e tradições. Alguns até possuem áreas autônomas, como os mongóis na Mongólia Interior, China. A Colômbia possui a ilha mais densamente povoada do mundo, Santa Cruz del Islote, com cerca de 500 pessoas vivendo em apenas 3 acres. Além disso, eles têm o rio Arco-Íris Líquido, o Canio Cristalis, que é considerado o rio mais bonito do mundo. As Comores têm um sistema presidencial rotativo muito único, no qual o candidato à presidência no próximo mandato deve vir de outra ilha. No processo rotativo das 3 ilhas principais das Comores, a República Democrática do Congo tem o Nyiragongo, que é um vulcão com o maior lago de lava do mundo. E também a República Democrática do Congo é o maior país francófono do mundo, não a França. A República do Congo ou República do Congo tem o Lago Tele, que supostamente é o lar do Mokele-Mbembe. Moradores juram que existe uma criatura parecida com um dinossauro, afirmam que mataram e comeram uma vez. Será real? Quem sabe? Nunca foi documentado. A Costa Rica tem petroesferas únicas criadas pelo antigo povo discos e, sem dúvida, o dinheiro mais bonito do mundo. A Croácia possui uma abertura na costa da Dalmácia para garantir à Bósnia e Herzegovina acesso ao mar em Neum. E para contornar toda essa questão da Bósnia, eles realmente construíram uma ponte para passar ao redor da costa bósnia. Além disso, o país se parece com um dragão e eles têm as belíssimas cataratas de Plitvice. Cuba é um dos raros países com uma nota de 3 pesos, chamada 3 peso. Eles também têm os mogotes, penhascos de calcário erodido bem interessantes no centro do país. Eles têm o pássaro trogon, com penas de cauda pontiagudas. O país lembra um aspirador de pó. Chipre é o único país administrado por 4 entidades. República de Chipre, Chipre do Norte, Zona de Buffer da Organização das Nações Unidas e territórios britânicos de Akrotiri e Dekalia. Praias lindas. A cultura da cerveja é tão forte na República Tcheca que até o ex-presidente já apareceu bêbado em público várias vezes. Mas o governo culpou um vírus, então o povo tcheco inventou uma nova bebida chamada vírus. Não está no episódio. Na República Tcheca existe a caça ao mullet. Você procura pessoas com mullet, pois há muitas. Dinamarca. Eles administravam o que hoje são as Ilhas Virgens Americanas, vendidas em 1917. Todo mundo sabe que os dinamarqueses são os mais barulhentos e extrovertidos entre os escandinavos. Normalmente, os escandinavos são um pouco reservados e quietos. Os dinamarqueses, eles enlouquecem. Dizem que falar dinamarquês soa como se tivesse uma batata na boca. Quer um pouco de High Grudge Medvlay? O país de Djibouti é basicamente o início do sistema de rift da África Oriental em toda a África Oriental. Por isso, o país tem uma divisão interna. Eu não estou ajudando. Além disso, Djibouti é basicamente de onde a Etiópia recebe a maior parte das suas importações de carga marítima. Então é como se a Etiópia dependesse muito de Djibouti. É que é fácil demais. Dominica tem o segundo maior lago fervente do mundo, e eles também têm uma praia onde a água borbulha da areia por causa do gás geotérmico. Um destino subestimado que quero muito conhecer. Em Santo Domingo, na República Dominicana, está o primeiro assentamento europeu das Américas, e é o único país do Caribe com um sistema de metrô. Me disseram que os dominicanos falam mais rápido que todos no mundo hispânico. Timor-Leste é o país de língua portuguesa mais isolado e frequentemente esquecido do mundo. Eles têm o enclave de Akuze porque os portugueses o desenharam assim na colonização e Timor-Leste manteve.
Então, sim, eles falam português aqui. A cidade de Guayaquil, no Equador, é praticamente dominada por iguanas, e eles têm um parque inteiro onde há iguanas por toda parte. E eles estão se esforçando muito para preservar e manter a língua quichua, oferecendo serviços em emissoras de televisão e transmissões de notícias, tudo no idioma quichua. Mesmo que tecnicamente não seja uma língua oficial, mas eles estão tentando. Sabemos que o Egito tem pirâmides e sítios famosos, mas em Al-Muzawaqa é possível chegar perto de múmias reais. O Egito também possui sua Atlântida perdida, Hercelion. O sítio está submerso e é um famoso ponto de mergulho. Além disso, a maioria que aprende árabe começa pelo dialeto egípcio, pois é o mais falado. Eles têm a maior população do mundo árabe, e é o dialeto mais conhecido na televisão e na mídia. Agora, a moeda oficial de El Salvador é o dólar americano, e isso não foi mencionado no episódio. Na verdade, é um dos 2 únicos países no mundo que adotaram o Bitcoin como moeda oficial secundária. E se você for a El Salvador, pode até ver caixas eletrônicos de Bitcoin. É interessante. El Salvador também oferece a Ruta de Flores, uma das viagens mais belas pelas montanhas. A Guiné Equatorial tem a ilha de Annabon, que é uma das áreas mais isoladas e geralmente fechada para todos os estrangeiros. Conseguir ir lá é muito bonito e tem um lago de caldeira no topo da montanha vulcânica. Estou muito feliz por ter ido à ilha de Annabon. A Eritreia é um dos raros países com conscrição obrigatória para homens e mulheres nas Forças Armadas. Assim como a Etiópia é um dos 2 países que usam o alfabeto Js. A Estônia é um polo de tecnologia e startups. Eles inventaram o Skype e o Wi-Fi está disponível quase em toda a Estônia, até nas florestas. O esporte nacional deles é o Kikin, né? Um balanço extremo em que você precisa passar por cima da barra. Eswatini mudou o nome de Suazilândia em 2018. Também estão entre os poucos países diárquicos do mundo com 2 líderes. Ou seja, eles têm um rei e uma rainha-mãe, que é a mãe do rei. Essas 2 pessoas estão sempre no comando do país. Eles praticam esse sistema interessante há muito tempo. O cristianismo já existia na África antes de se popularizar na Europa. E muito disso, na verdade, começou na Etiópia, especificamente durante a época do reino de Ashum. E é por isso que você pode ver todas aquelas igrejas antigas. Muitos povos Habesha na Etiópia têm uma dança legal de balançar o cabelo. Fiji, devido à diáspora no Império Britânico, cerca de 1/4 da população de Fiji é hindu, formada principalmente pela comunidade indiana. E o dialeto fijiano do Hindi é um dos 3 idiomas oficiais de Fiji, junto com o fijiano e o inglês. Finlândia. Eles se orgulham de ter inventado a sauna e afirmam que há mais saunas do que carros na Finlândia. Dizem que um dos passatempos favoritos deles é pular em pântanos lamacentos e lutar, muitas vezes nus. Um dos pratos nacionais deles é o mami, que eu realmente gosto. Na França, muitos pratos contêm carne crua. Disse que grande parte da população tem toxoplasma gondii no cérebro, parasita conhecido por causar agressividade. Sobre o Gabão é interessante. Eles possuem um centro de contenção de biossegurança nível 4 em Franceville. Eles abrigam cerca de 80% dos gorilas das planícies e possuem hipopótamos surfistas na costa. A Gâmbia tem a ilha Kuntequinte, ou Fort James, que é um dos poucos lugares onde a comunidade polaco-lituana tentou colonizar fora da Europa. O principal grupo étnico local, os Mandinka, descendem do Reino do Mali, famoso por Mansa Musa, o homem mais rico da história. E finalmente a Geórgia. Tecnicamente, a Geórgia tem 3 alfabetos, mas na prática eles só usam um no dia a dia. É chamado de alfabeto Mikedruli. Muitas palavras em georgiano terminam com i, como Batumi, Kutaisi e Tbilisi. Muitos sobrenomes também acabam com i. Eles realmente gostam do i. E a Geórgia tem uma das minhas comidas de conforto favoritas que já comi no exterior. Khachapuri, especificamente Khachapuri Ajara, aquele com o ovo em cima, e é tão gostoso, você mistura com queijo e... E os georgianos têm algumas das danças mais legais, saltitantes e dinâmicas que você vai ver em toda a região do Cáucaso. Apesar de serem parecidos, gosto bastante do estilo georgiano. Encerro aqui a primeira parte, do Afeganistão à Geórgia. Tem muitos países, então isso leva tempo para fazer. Então, eu disse algum fato legal ou curioso que despertou seu interesse. Sinta-se livre para ver o episódio desse país, pois tudo o que falei aqui está nos episódios dos países. Enquanto isso foi muito divertido. Eu adoro fazer esse tipo de coisa para vocês. Espero que estejam gostando, espero que estejam bem. Obrigado, fiquem tranquilos e atentos.